Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal de conteúdo interativo da IRCO, o IRConnection, dentro do nosso canal de entrevistas, o IRCochats. Hoje tenho o prazer de receber o Ricardo Pazianotto, sócio da Pazianotto Consultores e também coordenador líder da ADES, que é a Associação para o Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável do Brasil. Ricardo, qual o grau de otimismo que vocês veem para a efetiva recuperação econômica do Brasil agora em 2019? Prazer, Luque, obrigado pelo convite. O Brasil tem alguns desafios pela frente, né? Antes de a gente começar a falar numa retomada de crescimento através da produção, né, a gente precisa ver o que será feito com uma massa de aproximadamente 20 milhões de desempregados ou de subempregados. Para isso, acho que o Brasil precisa acelerar e passar pelos projetos reestruturantes do governo, né? Consolidar a reforma trabalhista que foi aprovada ao final de 2017, que ainda não se tem muita segurança sobre o que foi aprovado, né? A lei das terceirizações também, que carrega consigo uma série de incertezas do lado do empresariado, né? A reforma da Previdência, a reforma tributária, né? Então o governo precisa fazer o seu papel antes de exigir, vamos dizer assim, que o empresário volte a investir no país, né? O empresário investe com um único objetivo de ganhar dinheiro. A geração de emprego é consequência do lucro, né? O empresário que tem prejuízo fecha o seu negócio ou diminui suas operações. Eu creio que existem soluções de curto, médio e longo prazo, né? Curto prazo, eu vejo que o país poderia, isso depende muito do governo, muito mais do governo do que do empresariado, voltar a investir em infraestrutura. Os Estados Unidos voltaram a fazer isso com muito mais força agora no novo governo do presidente Trump, para renovar a sua infraestrutura, para deixar a sua infraestrutura mais barata, que é, no nosso caso, uma questão de gargalo, por não ter condições de escoar a produção de maneira satisfatória e de custo, né? A nossa infraestrutura chega a ser, o nosso custo logístico chega a ser mais caro que o da Inglaterra e o da Europa, né? Então, eu acho que um plano de investimento, né, de curto prazo para construir e ampliar ferrovias, repavimentar e expandir a malha rodoviária, construir e ampliar portos, aeroportos, né, pode dar uma ajuda inicial, né, para empregar parte, vamos dizer assim, desses 20 milhões de desempregados ou subempregados, porque é uma indústria de base, é uma indústria que ainda exige muita manufatura, né? Muita mão de obra, trabalho braçal. Então, acho que esse é um primeiro caminho e que vai ajudar a indústria a reduzir os seus custos de produção no que tange o custo de trazer mercadoria para dentro da fábrica e no custo de levar a mercadoria para o mercado consumidor, seja ele interno, seja ele externo. E com base naquilo que o passado demonstrou como setores que tomaram benefício das oportunidades e olhando agora para esse contexto dessa retomada e dos desafios que nós temos, quais setores, na sua opinião, podem ser os propulsores da promoção dessa recuperação para nós, Ricardo? Essa é uma ótima pergunta, Luque. Eu creio que o Brasil tomou decisões erradas no passado, tentando investir
em setores onde nós não somos competitivos, onde nós não temos tecnologia, né? E através de incentivos ou programas específicos, né, trouxe uma indústria que não se sedimentou. Durante o governo da presidente Dilma, né, criou-se aquele programa de incentivo para smartphones e tablets, que só se viabilizava com incentivo. Quando você analisa o processo de produção, desenvolvimento e produção de um produto, né, na indústria de hoje, na chamada indústria 4.0, você integra desde o desenvolvimento do produto até o seu processo fabril, passando pelo processo fabril, indo até o processo de distribuição e venda, comercialização. Tentando trazer a tecnologia para o Brasil, nós quebramos essa cadeia para trazer parte dela para o Brasil. O Brasil então queria ter montagem de smartphones e tablets no Brasil. Mas precisou dar incentivo para isso. Incentivo para que o produto final chegasse a um preço competitivo. Então você imagina você quebrar o processo de produção, que parte é feito na Coreia ou na China, traz isso para o Brasil para acabamento, para finalização, para depois revender apenas para o nosso mercado. Vamos falar que nós temos um público potencial consumidor de 100 a 150 milhões, acho que não chega a isso. Certo? Enquanto que a China produz para o mundo e a Coreia produz para o mundo. Então nós não conseguimos ser competitivos, tanto é que acabou isso daqui, né? Ou ficou muito pequeno, né? Por outro lado, nós temos indústrias muito fortes, muito tradicionais no Brasil. Duas indústrias muito importantes é o do agronegócio, por natureza, e da mineração, por natureza. Não adianta querer produzir soja em países ou em regiões onde você não tem o clima adequado para a produção de soja. Há um problema aí. O Brasil está muito concentrado e é muito bom nas fases iniciais do processo. Na produção agrícola ou do agronegócio, né, porque podemos incluir também carnes, por exemplo, né, ou no extrativismo mineral. Nós temos uma dificuldade de avançar na cadeia, pegar a soja e transformar ela em farelo, ou em óleo de soja, ou em outros derivados, para se exportar o produto industrializado. Uma das razões é porque a gente é caro para isso. Por que a China importa navios inteiros, vários, né, da soja in natura para a produção na China? Primeiro, porque o custo dela é menor do que o nosso para essa produção. Segundo, porque emprega chinês não brasileiro. Gera renda na China e não no Brasil. Mas eu acho que a gente tem que entender um ponto essencial que o Brasil tentou evitar nos últimos anos: o efeito da globalização. O Brasil precisa se inserir na cadeia global. No caso do agronegócio e da mineração, nós somos a ponta da cadeia de negócio. Então é relativamente simples você produzir a matéria-prima para depois exportar, né? Parece meio simples. Agora, na indústria automotiva, quando você está inserido na cadeia global, você tem múltiplas entradas de matéria-prima e múltiplas saídas de clientes. E um sistema produtivo que pode ser quebrado, né? Então, a gente tem condições o Brasil tem tecnologia, a gente produz caminhões, ônibus para o Brasil e para o mundo. Nós somos um dos líderes mundiais na tecnologia de produção de caminhões e ônibus. Também temos condições de fazer isso na indústria de veículos de passeio, né? Mas eu acho que precisa um pouco mais de foco no que queremos fazer. Se a gente não consegue ou ainda não tem condições de, por exemplo, produzir aço de qualidade e barato para utilizar na indústria automotiva, vai ter que importar. Hoje o Brasil importa o aço, mesmo pagando todos os impostos de importação,
incidem sobre isso, né? Logística e tal, o aço chega mais barato para a indústria automotiva do que se comprar localmente. O Brasil precisa aprender a trabalhar globalmente. Precisa entender o que a gente pode fazer localmente, o que a gente pode adquirir de quem faz melhor para ter um produto nacional de qualidade e com preço competitivo. Então, resumindo, eu acho que a gente precisa escolher onde focar dinheiro, onde focar o investimento, onde focar incentivos, onde focar pesquisa e desenvolvimento. Deixar de produzir aquilo que a gente não é competitivo, achar uma forma de se inserir no mercado global, na cadeia global de fornecimento, tanto de produção quanto de consumo, né? E focar nessas indústrias. Eu gostaria muito de agradecer a presença do Ricardo Pazianotto. Eu tenho certeza que teremos assuntos para retomar com o Ricardo na medida em que o ano de 2019 ele retome, e vai ser muito interessante a gente poder acompanhar com a ajuda e a perspectiva do Ricardo os próximos desdobramentos da nossa recuperação, a qual todos nós ficamos aqui na torcida, porque o Brasil de fato precisa retomar o grau de otimismo que tivemos no passado, precisamos efetivamente demonstrar uma melhora na queda do desemprego, as empresas precisam voltar a acreditar e investir nesse Brasil, e é tudo o que nós queremos, um país mais pujante do ponto de vista econômico, para que as oportunidades de crescimento apareçam para todos. Luque, eu gostaria de agradecer o convite, foi um prazer ter essa conversa com você. O tema é muito interessante e muito amplo, né? Nós demos aqui uma pincelada sobre as oportunidades que o Brasil tem e aquilo que precisa fazer, né? O Brasil ainda tem uma lição de casa muito grande a ser feita. Gostaria de agradecer muito a todos os nossos youtubers e até a próxima.